Salmo número 33, irmãos. Diz assim a preciosa palavra de Deus, tá? Eu vou ler, são 6 e 2 já. Salmo número 33. Diz assim, irmãos, a Escritura Sagrada. Exultai aos justos no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu nome, em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus misericordioso, ó Pai, esperamos de ti, Senhor, tua misericórdia. Tu abra nossos olhos, nos faça enxergar. Nos ajude, Deus, a viver para ti. Nos ensine a orar, Pai. Abre nosso entendimento, Deus, nesse momento, para que possamos compreender a tua lei e ver as maravilhas, Pai, da tua lei. Revela a tua face, Deus, para nós. Possamos ver a grandeza do teu poder, tua bondade, tua justiça e fidelidade, teu poder, tua providência e a tua misericórdia, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nos conduz, Senhor, nesse momento, onde a tua palavra, Deus, é tudo para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, continuando a nossa meditação no livro dos Salmos, a intenção da gente é aprender a orar, né, com os Salmos. Na verdade, quando a gente entende que a oração ela é a essência da nossa comunhão com Deus, né, quando a gente se encontra com o Senhor, é a manifestação desse vínculo que a gente tem com Deus, essa ligação que nós temos com o nosso Deus, que é o nosso Criador. Os Salmos, eles, na verdade, não só nos ensinam a orar, não só quanto a nossa reverência diante do Senhor, não só a nossa postura diante dele, mas a linguagem da nossa oração e o conteúdo da nossa oração, né? Quem Deus é para nós, como nós devemos dirigir as nossas palavras ao Senhor, que palavras são essas? Então, os Salmos, ele é um livro, ele é completo, né? É maravilhoso porque o Salmo ele modela a nossa visão, né? A nossa visão a respeito do mundo, a nossa visão a respeito de nós mesmos, a nossa visão a respeito de Deus. Então, nós aprendemos a orar de maneira maravilhosa, magnífica, né, com os Salmos. Salmo número 33, irmãos, a gente vai ver aqui de forma abundante, né, grandiosa, a ideia de Deus como Criador. Ele é o Criador do mundo. E é importante que a gente entenda que o nosso vínculo, a nossa ligação mais básica com Deus, mais fundamental com Deus, é exatamente o fato de que Ele é nosso Criador e nós somos suas criaturas. Essa é a coisa mais básica na nossa relação com Deus.
porque ele nos criou, nós somos criaturas suas. Então, é impressionante, porque o pecado, ele significa exatamente que eu tento quebrar esse vínculo, né? É uma tentativa, é uma o meu vínculo com Deus foi parcialmente quebrado, né? Eu não deixei de ser criatura e ele não deixou de ser criador, mas a minha visão a respeito disso mudou, porque agora, como pecador, eu tento ser criador, né? Eu tento ser criador. E a postura diante de Deus diante disso é que ele me julga para revelar para o homem que ele é o criador do mundo. O juiz de Deus sobre o homem, na verdade, é a reivindicação da sua glória, né? Deus, ele toma para si, ele revela, ele manifesta a sua justiça para dizer, eu sou o seu criador, eu sou digno de adoração, você não pode adorar outro, né? E, na verdade, o pecado, ele não é você deixar de adorar, mas você tirar a adoração, aquele que pertence à adoração, e dar essa adoração a outro, no caso, a criatura, a nós mesmos, né? Isso é impressionante, irmãos, né? Porque tudo isso começa a partir desse vínculo, quando ele é quebrado, porque Deus é meu criador e eu sou sua criatura, o pecado ele tenta quebrar, né? Acabar com isso, e ele destrói esse vínculo parcialmente, né? Eu deixo de enxergar Deus como meu criador, ou eu nego a existência de Deus, ou eu diminuo Deus de alguma forma para me tornar o meu próprio Deus, o Deus da minha própria vida. Então esse salmo ele chama, né, gostaria que a gente entendesse esse salmo aqui como um chamado à adoração ao Deus que é criador do mundo, tá? E é uma ideia de que para que a gente compreenda a Deus como nosso criador, tá? Então esse salmo é um chamado à adoração, a verdadeira adoração, tá? E aí é interessante porque a verdadeira adoração ela está ligada a essa relação que nós temos com Deus, Deus como nosso criador, todo suficiente, todo poderoso, o Deus providente, o Deus misericordioso, o Deus que é dono de todas as coisas, tá? E aí, irmãos, a primeira parte do Salmo, do verso 1 ao 3, o salmista, provavelmente seja Davi, talvez aqui seja Davi, né? Ele vai fazer essa convocação para adoração, esse chamado para adoração. E aí, a partir do verso 4 até o final, a gente vai ver os motivos da adoração. Por que que eu adoro a Deus? Por causa daquilo que ele é. E aí, a partir do verso 4 até o verso 22, a gente vai ver quem Deus é e por que que ele deve ser adorado a partir disso, tá? Então, do verso 1 ao 3, a gente tem a convocação da adoração. Tá? Só para que fique claro aqui, por que que esse salmo, é tentador a gente pensar que esse salmo pertence a Davi, porque vocês vão lembrar que lá no Salmo 32, que é o salmo penitencial, o salmo de arrependimento, Davi ele se arrepende ali do seu pecado, e no final do salmo, no verso 11, ele termina o salmo 32 assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois de retos de coração. Então quando a alegria é tomada do seu coração, ele tem o seu coração restaurado, né, sua relação com Deus é restaurada, ele chama o justo para adorar a Deus e se alegrar no Senhor. E aí o Salmo 33, no verso 1, começa praticamente da mesma forma que o Salmo 32 termina. Exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvado. Tá? Então, provavelmente aqui, esse Salmo 32 e esse Salmo 33, eles são uma sequência perfeita aqui, tá? Então, o Salmo 33, ele começa com essa convocação para adoração. Salmo 1, verso 1 até o 3 diz assim: exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvado. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Tá? Então aqui é um chamado para adoração, tá? O salmista ele chama ele chama para adoração? Ele chama o justo, o reto de coração. Ou seja, irmãos, a verdadeira adoração, ela não é só feita, ela não é só verdadeira, ela não é só real quando ela é feita a um verdadeiro Deus, mas também quando ela é feita por alguém que é verdadeiramente justo, tá? Ou seja, aquele que foi justificado por Deus, aquele que foi salvo por Deus. Se você não foi salvo por Deus, sua adoração ela não é verdadeira. Aquele que não foi salvo pelo Senhor não pode adorar a Deus verdadeiramente. Então, importa que a adoração ela só é real quando ela é feita ao Deus verdadeiro e ela só é feita por aquele que foi verdadeiramente salvo, verdadeiramente justificado. É a esses que o salmista chama para adorar. Exultai, ó justos, no Senhor. Tá?
E aí ele diz: aos retos fica bem louvá-lo. Aquele que é reto, aquele que é justo. Veja só, não é aquele que não tem pecado, certo? Não é aquele que é perfeito nesse mundo, mas aquele que foi salvo pelo Senhor, aquele que procura andar na retidão, em fé e arrependimento. Só a partir desses é que o louvor flui verdadeiramente, tá? Porque o louvor, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode louvar verdadeiramente ao Senhor. Então imagine, irmãos, que a igreja ela é constituída de muitas pessoas, né? A igreja visível. E ali no meio de tantas pessoas, né, a maior parte, sem dúvida, da igreja visível, ela certamente não adora o Senhor, sinceramente. Há alguns que adoram a Deus em espírito e em verdade, guiados pelo Espírito Santo. E a esses o Senhor ouve, a esse louvor Deus recebe. Tá? Isso é claro nesse texto, tá, irmãos? Porque a verdadeira adoração, a convocação é feita para aqueles que foram salvos por Deus. Aqueles que foram salvos por Deus. Tá? E é impressionante porque como é que ele vai falar a respeito dessa adoração? Ela é uma adoração que ela deve conter alegria, não só alegria, mas ela deve ter harmonia, tá? E disposição. Então você vê aí a descrição dos instrumentos que são usados para louvar. Celebrar o Senhor com harpa, louvar com cântico no saltério de 10 cordas, entoar-lhe novo cântico. Tá? O novo cântico aqui são os salmos, tá? E tangei com arte e com júbilo. Ah, interessante. Só para que a gente compreenda como é que esse louvor funciona. Ele não deve ser feito de qualquer forma. Tá? Ele não deve ser feito de qualquer forma, não só quanto ao seu conteúdo, mas quanto à forma do louvor. Porque isso é importante, né? Ele fala de instrumentos aqui. Mas o que ele quer enfatizar é a harmonia ou a afinação do louvor. Isso é interessante, irmãos, porque isso deve requerer de nós a disposição de levantar a Deus um louvor belo. Né? Por isso que ele vai falar aqui no verso 3 sobre tanger com arte e com júbilo. Né? Deve haver. É interessante porque esse júbilo aqui ele é uma palavra ela é uma palavra que remete ao uso do Novo Testamento, especialmente quando o povo de Israel estava envolvido em alguma guerra. Os gritos de guerra do povo de Israel, os louvores que estavam relacionados à sua guerra, aquilo que eles proclamavam para fazer tremer os seus inimigos nas nações vizinhas. Isso é interessante, porque o que isso implicava, né? Que o povo devia clamar e gritar como uma unidade e com força e sintonia, né, e harmonia. Eles deviam clamar para que os inimigos temessem e eles ouvissem o povo como se fosse uma única voz. E essa palavra é usada aqui para falar a respeito, para descrever a natureza do funcionamento do louvor a Deus. Tá? Eu devo louvar o meu Senhor com alegria, disposição de coração, né, com força, com harmonia. Tudo isso envolve o louvor, irmãos. Isso é maravilhoso a gente pensar a respeito disso, tá? O louvor, ele deve ser fiel, ele deve ser também sincero, mas ele deve ser feito com reverência, com amor, com zelo, tá? Isso implica até em beleza, tá? Porque a música, ela deve ser bela, né? Se a música não é bela, ela não seria música, na verdade. Então, a gente deve louvar o nosso Senhor, tendo em vista isso. Então, a igreja, na verdade, ela é chamada para cantar os salmos, para louvar o Senhor, irmãos, com força, com vigor, não só fidelidade, não só sinceridade, mas tentar oferecer a Deus o melhor. Isso que a gente vê nesse salmo. Isso deve ser feito. Então, quando a gente for louvar a Deus na igreja, especialmente no culto público, a gente deve levantar a nossa voz com força, tá? Imagine como é terrível quando a gente vê os homens ímpios, tá? Eles colocam a música alta, eles louvam ao Deus dele com tanta disposição, e aí nós que louvamos ao Deus único e verdadeiro, aquele que é o Senhor dos exércitos, o Criador desse mundo, nós louvamos com uma expressão de tristeza, né? Cabisbaixa, sem força, sem vigor. Não deve ser assim, irmãos, porque Deus ele requer de nós tudo, absolutamente toda a nossa vida. Ou seja,
Não só, não só o nosso conhecimento, mas a nossa força, o nosso vigor deve ser levantado a Deus. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então a gente deve levantar a Deus um louvor não só fiel e sincero, mas um louvor vigoroso, alegre, harmônico, para que ele seja louvado com tudo o que eu tenho, né? Com tudo o que eu sou. Tá? Então é a respeito disso que esse salmo vai falar. Então ele vai convocar a quem? Aos justos para adorar ao Deus verdadeiro. E essa adoração, ele diz, deve ser feita dessa forma. Essa é a forma dessa adoração. Tá, irmãos? Então, nessa primeira parte, ele vai fazer essa convocação para que o justo adore ao Senhor. Então, adore a Deus. Por quê? Porque a gente deve adorar a Deus. Ou a quem nós vamos adorar? Então, a gente vai ter aqui a base, os motivos da nossa adoração. Quem é Deus? O que ele é? Como ele se manifesta para nós? Por que eu devo adorá-lo? Quem ele é? Então ele vai responder. A partir do verso 4 e o verso 5, na verdade, do verso 4 ao verso 9, a gente vai ver os motivos do louvor, alguns motivos, né? Porque Deus é fiel, Deus é reto, Deus é justo, Deus é bom, Deus é poderoso. Tá? Veja aí, irmãos, é importante que a gente entenda. Quando a gente fala a respeito dos atributos de Deus, ou de quem Deus é, na sua natureza, ele é bom, ele é justo, tudo isso diz respeito ao único Deus. Deus não é partido, ele não é dividido em várias partes. Tá? Então, na verdade, tudo isso é o mesmo Deus se manifestando de formas diferentes. Mas vejam só, é bom que a gente se atenha a essas formas específicas, porque o verso 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu poder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, por que Deus deve ser louvado? Ele diz, por que a gente deve louvar esse Deus? Por que os justos devem louvar o Senhor com tudo que vocês são, com todo o vigor de vocês? Por que vocês devem ser fiéis a Ele? E por que Ele é o único digno de ser louvado? Por causa da sua fidelidade, por causa da sua justiça, por causa da sua bondade. Porque Deus é tudo isso. Né? A sua fidelidade, a sua justiça, a sua retidão e a sua fidelidade. Diz respeito à, à força da sua palavra, no sentido de que a palavra de Deus ela permanece para sempre. O seu caráter, ele é fiel, ele é reto, o que ele diz permanece. Essa é a força da palavra. Isso descreve o caráter de alguém, porque Deus é reto naquilo que ele fala. Ele deve ser louvado. Tá? Ele deve ser louvado por isso. Imagine, irmãos, que nós, por tantas vezes, nós não somos retos de coração. Tantas vezes nós não somos fiéis naquilo que nós falamos. Ou nós falamos algo, ou estabelecemos um compromisso, nós fazemos uma promessa e nós não cumprimos. Nós, por isso, não somos jamais dignos de louvor, nós somos dignos de vergonha. Mas Deus não é assim. Deus é perfeitamente fiel, ele é totalmente reto de coração. Ele diz ainda que ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. Deus é justo. A quem nós vamos clamar por justiça, senão aquele que é perfeitamente justo, que a Bíblia descreve como o juiz de toda a terra. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele julga com retidão. Ele sabe discernir entre o que é bom e o que é ruim. E por isso, a terra está cheia da sua bondade. A bondade aqui a gente pode ter como fruto da justiça de Deus. Ele é bom. Ele é bom. Por que ele é bom, irmãos? Ele não só criou o mundo, mas ele colocou prazeres para que o homem desfrute do mundo. Não só porque ele é bom, não só porque ele criou o mundo, mas porque o mundo é completamente harmônico e nós podemos desfrutar da criação. Ele é bom porque ele não só criou o mundo, mas ele sustenta o mundo e ele derrama chuva. E é impressionante, irmãos, porque isso aqui, de maneira geral, diz respeito a toda a criação, ou seja, os justos e os injustos desfrutam disso. Os ímpios desfrutam dessa bondade. Os ímpios desfrutam da semente que brota da terra, da chuva que desce do céu.
Eles desfrutam do calor do sol, eles desfrutam do alimento da terra. Tudo isso flui da bondade do Senhor, porque Deus não é só o criador do mundo, ele é o sustentador do mundo. Então, naturalmente, nós vemos que isso também diz respeito ao seu poder. O verso 6 diz assim, até o verso 9: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles, né, os astros, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isso diz respeito aqui ao seu poder. Como é que a criação revela o poder de Deus? Isso é maravilhoso, porque quando a gente vai ver, por exemplo, Romanos capítulo 1, a partir do verso 17, a criação ela revela o poder de Deus. É o seu poder criador. Quem é capaz de fazer tudo isso nós vemos à nossa volta? Quem colocou limite no mar? Quem controla a chuva? Quem domina os furacões? Deus é aquele único no universo que não perde o controle de nada. Ele detém todo o poder nas suas mãos. Ele é poderoso, por isso ele deve ser louvado. Tá? Meus irmãos, Deus ele deve ser louvado porque ele é reto, sua palavra é fiel. Deus deve ser louvado por causa da sua justiça. Ele julga retamente. Ou seja, ai daquele que não julga o Senhor por causa da sua justiça, ou que considera o Senhor injusto por causa de algum feito dele, ou por causa daquilo que ele deixou de fazer. Mas ele deve ser sempre louvado, porque ele é perfeito juiz. Tá? Ele não deve ser louvado apenas por isso, mas por causa da sua bondade. Nós desfrutamos desse mundo, nós desfrutamos do trabalho, nós desfrutamos da criação, nós desfrutamos das alegrias temporais desse mundo, porque Deus é bom, ele é bom e deve ser louvado por isso. Então louve a Deus porque ele é reto, louve a Deus porque ele é justo, louve a Deus porque ele é bom e louve a Deus também, porque ele é poderoso, ele criou todas as coisas. Pela palavra do seu poder, ele sustenta todas as coisas, ele põe limite, ele quebra os limites e ele controla todas as coisas. Ele deve ser louvado pelo seu poder. E aí, naturalmente, quando a gente pensa em poder, nós pensamos também na sua providência. Ele é aquele Deus que provê, ele tem o domínio sobre todas as coisas, ele governa e ele conduz a criação. Como isso, irmãos? Veja o que diz o verso 10 até o verso 17. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito da sua grande força, ninguém pode livrar. A ninguém pode livrar. Vejam, isso diz respeito à providência de Deus, ou seja, o fato de que ele governa a criação. Deus não só cria o mundo pelo seu poder, ele não só sustenta o mundo pela palavra do seu poder, mas ele governa, ele conduz toda a criação. Isso é aquilo que nós chamamos de providência. Isso é a providência de Deus. E é terrível o que acontece hoje nas igrejas, porque as igrejas não têm uma visão correta do Deus que controla, o Deus que provê todas as coisas. A igreja hoje não tem uma visão correta da providência de Deus. Ou seja, irmãos, o louvor da igreja está manchado. A igreja tem uma visão deturpada de como Deus age. Porque a igreja hoje não tem uma visão correta da providência de Deus. Nós precisamos ter uma visão correta da providência de Deus para poder louvá-lo por causa da sua providência. Tá? Porque a providência de Deus requer que nós louvamos por sua providência. É exatamente disso que esse salmo está falando. É uma vocação, uma convocação para que os justos louvem a Deus por causa da sua providência também. Mas como nós vamos louvar a Deus, o Deus providente, louvar a Deus por causa da sua providência, se nós temos uma visão incorreta da sua providência? Mas do que trata a providência de Deus? Veja como o texto é claro.
O Senhor frustra os desígnios das nações. Ele anula os tentos dos povos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todas as nações no mundo, nesse exato momento, nesse período que nós vivemos, eles tinham algum plano a respeito da sua prosperidade, a respeito da sua saúde. Eles tinham algum plano para a sociedade que eles administram. Porém, Deus frustrou seus planos. Eles foram frustrados porque eles agora nós temos que lidar com algo que foi imprevisível. Um vírus frustrou os planos dos governantes. Ora, irmãos, é exatamente isso que o texto está dizendo. Porque Deus frustra os desígnios das nações. Tá? Ele anula os intentos dos povos. Porque os líderes desse mundo planejavam algo, mas Deus disse não. Ele colocou limite, como ele coloca limite no mar, como ele coloca limite no caos, ele coloca limite nos líderes, nos líderes do mundo. Porque ele é quem administra o universo. Isso diz respeito à providência de Deus. Veja como é claro ali a partir do verso 16, como isso engrandece o nome do Senhor e como ele deve ser louvado por isso. Veja, por exemplo, o verso 16 diz: não há rei que se salve. Irmãos, não há rei que se salve. Pense, por exemplo, em Saul, que achava que tinha muita força, mas Deus arrancou o trono dele. Deus rasgou ele do trono. Essa imagem que 1 Samuel capítulo 16 vai trazer, ele foi rasgado do seu trono, foi tirado, foi separado do seu trono pela mão de Deus. Deus o fez. Ele diz, não só o rei, mas ele fala com o poder dos seus exércitos. Imagine uma multidão de exércitos. Eles são frustrados pela mão do Senhor. Imagine, por exemplo, Gideão, com 300 homens, derrotou uma multidão de um exército, o exército de Midian, em Juízes capítulo 6, capítulo 7. Imagine, 300 homens frustrou a multidão de um exército de Midian e dos Amalequitas. Porque Deus age dessa forma. Porque Deus é engrandecido nas pequenas coisas, para que fique claro que Ele é o Deus providente. Não só isso, irmãos. Veja, por exemplo, ele diz, o verso 16, nem por sua muita força se livra o valente, o gigante, o homem forte. Facilmente a gente lembra de Golias, que desafiou, né, ali liderando os filisteus, desafiou o exército de Judá. E aí ele foi frustrado por um pequeno homem, Davi, por uma pequena pedra, e foi cravada na sua testa. O valente foi destruído pela mão do Senhor. Ou os cavalos, né, o exército de cavalos, verso 17 diz, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. O cavalo ele é sinônimo de força, né, na Escritura. Os homens que querem acumular força, eles têm muitos cavalos. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 17, o próprio Deus ele vai dizer para o rei que ele não coloque a sua confiança nos cavalos, não tome para si tantos cavalos, não coloque sua confiança na força dos cavalos. Então, o cavalo é sinônimo de força. Por exemplo, veja o que aconteceu com a Síria, né, em 2 Samuel capítulo 8, quando o rei Davi tirou os cavalos da Síria. Ora, irmãos, porque a força dele estava nos seus cavalos. Sua força foi tirada. Porque a nossa força vem do Senhor. Porque Ele é o Deus providente. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ninguém pode ir contra os planos do Senhor. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Nós devemos louvar o Deus providente. Então, esses são alguns motivos, irmãos, para que Deus seja louvado. Tá? A maneira como Ele age com relação a todos os homens. Tá? Ele é o Deus que provém, Ele é o Deus que é bom, é justo, é fiel, é reto na sua palavra. Todos os homens devem reconhecer isso. Mas há algo que é particular, que diz respeito ao único grupo de pessoas, que diz respeito à igreja, que é a misericórdia do Senhor. A graça de Deus manifesta na salvação. Então, o verso 18 até o verso 22 termina com esse último alicerce, esse último fundamento do verdadeiro louvor a Deus. Porque por isso só podem louvar aqueles que são salvos, ou seja, aqueles que são alvos da misericórdia
de Deus. O verso 18 até o verso 22 diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Isso aqui, irmãos, termina nesse resumo, né, que o salmista faz a respeito do verdadeiro louvor e qual o fundamento do louvor a Deus. Ele termina dizendo que a misericórdia de Deus, o fato de que Deus é misericordioso, deve ser o motivo do nosso louvor. Ou seja, a igreja deve louvar o Senhor para sempre, eternamente, porque foi alvo da sua misericórdia. Nós devemos tudo a Ele, nós devemos a nossa alma ao Senhor. Por isso, ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida. Ame ao Senhor, louve ao Senhor. Ele requer tudo de você. Você pertence a Ele, porque Ele comprou você com alto preço. Ele comprou você com o preço do sangue do seu filho. Veja que coisa tamanha, irmãos. O fato que Deus ele não é só o meu Criador, mas é também o meu Salvador. Veja que fundamento rico nós temos para louvar o Senhor. O que mais você tem, o que mais você precisa para compreender que a nossa honra, que todo louvor pertence ao Senhor, toda honra pertence a Ele. Ele é o Criador, Ele é o Salvador do mundo. Louve a Deus. Tá? Imagine que se você deve elogiar a sua mãe, amar e ser fiel à sua mãe, simplesmente porque ela teve 9 meses com você na barriga e sentiu as dores de parto por você. Imagine o Senhor que me criou e morreu por mim, me comprou com o preço do seu sangue. Eu devo louvá-lo, eu devo ser fiel a Ele, eu devo tudo a Ele. Esse é o fundamento do louvor da igreja, irmãos. Isso é impressionante porque só a igreja pode dirigir esse louvor ao Senhor, não só porque só a igreja é convocada para isso, nesses termos, mas porque só a igreja compreende exatamente a quem nós louvamos. O nosso conhecimento de Deus ele é um conhecimento íntimo. Nós conhecemos a Deus porque o meu Deus morreu por mim. Eu sou alvo da sua graça, da sua misericórdia. O meu louvor pertence a Ele. É assim que nós devemos louvar o Senhor, irmãos. Por isso, quando você louvar a Deus, e aqui a gente fala não só da música, do cântico espiritual, mas especialmente disso. Quando dirigir o seu louvor a Deus, lembre disso. Ele é bom para você. Ele sustenta você pelo seu governo soberano. Ele é justo. Ele é justo. Quando você estiver sofrendo, lembre, Deus é justo. Ele não faz nada sem o propósito. Louve a Ele pela sua justiça. Louve a Ele pela sua fidelidade e retidão. E ainda mais, louve a Ele porque Ele salvou você do inferno e comprou você com o preço do seu sangue. Essa é a motivação. Esse é o fundamento do louvor que eu dirijo ao Senhor. Por isso, louve a Deus com alegria, louve a Ele com disposição, não só com fidelidade, a fidelidade da sua palavra e a sinceridade do seu coração, mas louve a Ele com toda a disposição da sua alma, porque você é dele, você pertence a Ele, Ele é o seu Criador, Ele é o seu Salvador. Deus nos ajude, irmãos, então a compreender isso, a orarmos a partir disso, tá? Quando nós formos orar, que a gente consiga ver a face de Deus que é manifesta nessa verdade que nós acabamos de ler. Tá? Quando formos orar, lembrando do Salmo 33, nós devemos orar nos dirigindo àquele que é reto e justo e bom, aquele que é o governador do mundo e aquele que é misericordioso para mim, eternamente, incessantemente. É a Ele que nós vamos dirigir a nossa oração agora, tá bom?
Vamos orar ao Senhor. Nesse momento eu vou encerrar aqui, mas nós vamos orar nos nossos lares por aqueles pedidos que foram colocados no grupo. Certo? Deus abençoe vocês, irmãos. Oremos. Oremos mais uma vez. A Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós, Senhor, vemos a Tua face na pregação da Tua palavra. Vemos quem Tu és na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Tu nos convoca para adorá-lo. Mas Tu não só nos chama, Deus. Tu nos conduz pelo sangue do Teu Filho. Tu nos compra e Tu nos toma, Senhor, pela cruz, Pai, pela força da Tua ressurreição, do poder manifesto na vida do Teu Filho, na obra do Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Tu nos arrasta, Senhor. Tu nos conduz para Te adorar, Deus. E aí, Deus, Tu revela a Tua face para nós, Senhor. Ó Deus, Tu seja louvado, porque Tu é bom. Tu seja louvado, porque Tu é justo. Porque Tu é fiel, Deus, que Tu seja louvado. Tu seja louvado, Senhor, porque os Teus planos não podem ser frustrados, mas Tu frustra os desígnios das nações. Tu anula o tento dos povos, Pai. Ó Senhor, Tu seja louvado, Deus, porque Tu nos comprou com o sangue do Teu Filho, porque Tu deu o Teu Filho por nós, nos salvou pela Tua misericórdia. Tu seja louvado, Senhor, então, pela Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que nós oramos. Nos ajuda a entender isso, Pai. Nos ajuda a ver a Tua face, Senhor. Nos ajuda a ver quem Tu és, Pai, para que o nosso louvor seja dirigido à pessoa correta, ao Deus único e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a noite de vocês. Paz.